Bom dia. Quando eu morava no estado de Piauí, uma vez eu tive a oportunidade de visitar uma igreja pentecostal, uma das mais fervorosas da cidade. E eu, como presbiteriano, eu senti um desconforto muito grande quando eu estava no meio do culto, né? Porque o pessoal não parava de dizer amém, aleluia, Deus seja louvado. Quando um irmão subiu para orar, o rapaz que estava ao meu lado, ele orava mais alto do que o próprio irmão que subia no púlpito para orar. E ele não era o único que fazia isso. Outros também estavam orando em voz alta e eu não conseguia me concentrar na oração do irmão. Pior aconteceu quando o pregador, o pastor, subiu ao púlpito e ele começou a dar a palavra de Deus. Cada vez que ele completava uma sentença, era amém, 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 né? E às vezes ele dizia alguma coisa que não tinha nada a ver com o sermão, tipo assim, olha, ontem o avião caiu, amém, amém, amém. Hoje vai chover, amém, amém, amém. O culto para mim parecia mais uma feira, onde feirantes gritam, um mais alto do que o outro, para atrair fregueses. Por outro lado, eu também tive a oportunidade de visitar uma das igrejas presbiterianas mais tradicionais da região. E o culto dessa região, muito diferentemente do culto da igreja pentecostal, parecia um funeral. Ninguém dizia amém. Havia momentos em que a gente sentia a presença de Deus, a graça, o toque de Deus, e até eu tinha vontade de dizer amém, mas como ninguém dizia amém, eu me senti constrangido, inibido. Era um silêncio absoluto. Todo mundo quieto, reservado, muito sério. Aí então surgiu uma pergunta para mim. Qual das duas denominações está certa? É para a gente exaltar e dizer amém em voz alta, ou a gente ficar parado, silêncio, sem dizer nenhuma palavra? A igreja pentecostal, em sinal de exaltação, exclamava, amém, amém. E a igreja presbiteriana, em sinal de talvez reverência à santidade de Deus, permanecia calado, silencioso diante de Deus. Ou será que exclamar amém ou ficar calado é por a questão de preferência individual? Essa questão é tão polêmica, é tão importante para nós que estamos vivendo século 20 e 21, que o texto de hoje traz a palavra amém. Então vamos ler juntos esta palavra. O texto de hoje eu trago na versão linguagem de hoje. Eu farei a leitura. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do amém. Mensagem do amém. Da testemunha fiel verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Quem já leu o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, sabe muito bem que Deus escreve carta para 7 igrejas existentes naquela época na Ásia Menor. E também percebe que Jesus aparece em formas diferentes para essas 7 igrejas da Ásia Menor. Por exemplo, para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como sendo aquele que é primeiro e o último, alfa e ômega, porque ele tinha uma mensagem específica a entregar para aquela igreja. E segundo teólogos, cada uma das 7 igrejas representa uma época, uma era da história da igreja, né? Para a igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ressaltando a importância de seguir e respeitar a palavra de Deus. E para a última igreja, que representa a nossa era contemporânea, para a igreja de Laodiceia,
Jesus se apresenta como Amém. Amém. E por que será que Jesus aparece como Amém diante de nós? Então, hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em primeiro lugar, quais são os 3 significados mais importantes dessa palavra simples, Amém. Talvez a palavra mais dita, ouvida, no nosso meio cristão, seja a palavra Amém. E em que contexto a gente costuma dizer Amém? A gente costuma dizer Amém quando a gente concorda com alguma coisa boa que vai acontecer ou a gente deseja que aconteça. Por exemplo, pastor abençoa seu filho, que esse filho seja inteligente, cresça com saúde. Os pais com certeza dizem amém, amém. Quando eu visito uma loja, no culto de inauguração da mesma, eu abençoo dizendo que essa loja seja bem sucedida, que tenha prosperidade. Aí todo mundo diz amém, amém, amém. Para coisas boas que a gente costuma dizer amém. Mas, se a gente for olhar na Bíblia e verificar em que contexto a palavra amém foi pela primeira vez dita e registrada na Bíblia, você vai ter uma surpresa. Você sabe quando a palavra amém aparece pela primeira vez na Bíblia? No Velho Testamento. Eu trouxe aqui. Eu vou ler. Que esta água que traz maldição entre seu corpo enche a sua barriga e torne o seu ventre estéril. Então a mulher dirá, amém, que assim seja. O uso da palavra amém não é para algo favorável à mulher, não é uma coisa boa que aconteça na vida da mulher, mas ao contrário, é maldição. Quando uma mulher era suspeita de ter cometido adultério ou não, parece que eles faziam um teste com água. E se a mulher, sei lá, tomasse essa água e ela trouxesse mal-estar, a gente vê aí que a barriga fica inchada, o ventre fica estéril, então, com certeza, essa mulher era tida como adúltera. Diante de uma situação dessa, era para a mulher dizer amém. Não reclamar, não contrariar o veredito de Deus. Mas que assim seja. Em outras palavras, a palavra amém significa concordar, aceitar com o julgamento de Deus. O Senhor falou, está falado. O Senhor assim decidiu, então que seja feita a sua vontade. Eu concordo plenamente com o seu julgamento, concordo plenamente com a sentença que o Senhor acabou de proferir, eu concordo plenamente com o seu plano, eu concordo plenamente com a sua decisão, quer ela seja benéfica ou nefasta, ou será que é favorável ou desfavorável, eu concordo plenamente com a sua decisão. Portanto, o primeiro significado de amém é obediência, a submissão baseada na fé em que tudo que Deus faz está certo. Deus falou, está falado. Se Deus, assim Deus decidiu, então isso que será feito. Mesmo que essa decisão seja desfavorável a você, mesmo que essa decisão seja uma maldição para você. E Deus Jeová fez questão que o líder Moisés ensinasse a seu povo dizer amém. Em qualquer situação, em qualquer circunstância em que a vontade de Deus era para prevalecer. Nós temos um capítulo inteiro, que é Deuteronômio 27. Eu trago aqui alguns exemplos. Onde está escrito, maldito seja aquele que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido. Aí todo o povo dirá, amém. Que eu seja amaldiçoado, porque eu mereço, porque eu pequei. Eu concordo plenamente com a sentença proferida por juiz Deus. Maldito seja aquele que desonrar o seu pai e sua mãe,
todo o povo dirá, amém. Maldito seja aquele que não guardar as palavras desta lei. Todo o povo dirá, que é isso, Deus? Não, amém. Uma lição a aprender com isso. Eu pergunto para você, você está pronto a dizer amém, mesmo que uma coisa ruim aconteça na sua vida? Mesmo que alguma coisa desfavorável ao seu bem-estar aconteça na sua vida? E você sabe que isso é vontade de Deus? Acho que nossa atitude é mais de reclamar. Por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? O que fiz de errado? A gente mais reclama do que aceitar o veredito de Deus. Jesus Cristo, um jovem nazareno de 33 anos, na sua plena juventude, ele foi crucificado. Foi uma tragédia. Do ponto de vista humano, é a coisa mais ruim que poderia ter acontecido na vida dele. Mas Jesus diz amém. Ele diz que a sua vontade seja feita, não a minha. Ele se submeteu. Ele diz amém. Há aparente maldição sobre a vida dele. Portanto, o primeiro significado dessa palavra simples, amém, obediência baseada na fé, nas promessas de Deus, está incluída. O segundo significado de amém é quando você quer expressar glória a Deus. Quando você quer expressar sua humildade. Quando você quer direcionar todo o mérito, toda a glória, toda a fama, tão somente a Deus. Você diz amém. Veremos aqui, primeira carta, livro de Crônicas, quando a arca de Deus, a aliança de Deus, estava retornando para a cidade de Davi, o rei Davi ficou tão contente que ele dançou, cantou, exaltou, e ele diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse, amém. E eles falaram, louvado seja o Senhor. E eles exclamaram, amém. Quando o profeta Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Portanto, a palavra amém tem tudo a ver com louvor a Deus. É uma forma de demonstrar sua humildade. É comum, quando alguém é líder de um ministério na igreja, por exemplo, né, ele serve no refeitório, serve aqui no culto, como participante da equipe de louvor, ou como pregador, sei lá. Ao terminar o culto, alguém se aproxima de mim, por exemplo, e diz, pastor, muito obrigado, né? A tua palavra foi poderosa, eu senti a presença de Deus, não sei o quê. Eu digo, amém. E esse amém, com esse amém, eu quero expressar o quê? Todo louvor seja voltado para Deus. Poxa, irmão, você, gostei, viu? Esse evento que você preparou, né, que dirigiu, né, foi um sucesso. Você responde a ele, amém, expressando sua humildade. Não, não fui eu que fiz, foi Deus quem fez. Portanto, a palavra amém também tem esse significado de humildade. Você expressa a sua humildade com uma simples palavra, amém. Não fui eu que fiz, mas quem fez foi Deus. O terceiro significado de amém é quando você concorda com algo que um irmão disse, concorda com algo que o pastor disse, né? E que você também deseja que isso aconteça. Por exemplo, o irmão Dong hoje fez a oração e eu não parei de dizer amém, amém, porque o que ele falava, né, estava certa, e eu concordava com isso, e ele falou sobre a eleição de presbíteros hoje e tal, e eu também
deseja profundamente que isso que aconteça. Então, em sinal de concordância, a gente costuma dizer amém, amém, expressando o meu desejo de que essa bênção que você acabou de proferir seja realizada, que se torne uma realidade. Quando Jesus, por exemplo, diz, nos últimos versículos da Bíblia, eu venho em breve, todo o povo respondeu ao Senhor, amém. Sim, Senhor, vem. Em outras palavras, nós também desejamos que o Senhor venha logo. Então, amém é uma forma de expressar nosso desejo. Resumindo, amém tem 3 significados, tá? Significa sim, Senhor, é obediência, né? Eu concordo com a sua decisão, eu concordo com seu julgamento, eu concordo com sua inteligência, respeito seu veredito, então eu me submeterei à sua vontade. Então, amém tem esse significado, sim, Senhor. O segundo significado foi Deus quem fez, não fui eu. Portanto, toda a glória, mérito, tem que ser direcionado para Deus. E, por último, assim também desejo que aconteça. Quando o pastor ora que seus filhos sejam abençoados, você diz amém, responde amém, porque é o seu desejo também, como pai, como mãe. Agora, por que Jesus apareceu diante da igreja de Laodiceia como amém? Sabe por quê? Porque a palavra amém está desaparecendo nas igrejas. Minha irmã, que mora em Los Angeles, uma vez visitou a nossa igreja e após o culto ela me procurou na minha sala e me disse, Jairo, durante o culto eu tive vontade de dizer amém. O momento em que eu senti a presença de Deus, o toque de Deus, a graça do Senhor foi tão imensa que eu queria dizer amém. Mas eu olhei para os lados e vi ninguém dizendo amém. Então eu me senti intimidada, eu me senti constrangida e acabei engolindo amém. Se ela fosse a única pessoa a fazer esse tipo de comentário, eu até poderia dizer, é a questão de preferência individual, pessoal. Mas esse comentário foi repetido algumas vezes pelos pregadores, pastores que eu convidei para entregar a palavra de Deus nessa igreja. Eles disseram, falta uma coisa nessa igreja. O quê? Falta amém. A congregação é pouco expansiva, é pouco interativa a palavra do Senhor. Eu perguntei, de quem é a culpa? De quem é a culpa? E eu percebi que o culpado era eu. Eu, como pastor, como líder espiritual dessa igreja, devia ter ensinado aos irmãos a dizerem, a exclamarem, amém. Com total liberdade, sem se sentir constrangido ou inibido. Porque Deus Jeová ordenou que o líder espiritual Moisés ensinasse ao seu povo a exclamar amém. O que eu não fiz, sabe por que eu não fiz? Porque por questão individual, eu pensava que exclamar amém, né, em voz alta, até que os outros em minha volta pudessem ouvir, fosse um ato de falsidade, de hipocrisia. Eu pensava, Deus conhece meus pensamentos, Deus sabe o que se passa no meu coração, é absolutamente necessário que eu diga com a minha boca, amém, amém. Mas quando eu preparei esse sermão, uns tempos atrás, Deus me deu outro entendimento. Hoje eu quero fazer um desafio para vocês. Eu não gosto de forçar ninguém a dizer amém, mas que você mesmo decida, no final desse sermão, se você vai exclamar amém, nos cultos, na comunhão com os irmãos, na sua vida, ou você permanecerá em silêncio.
eu percebi que reprimir essa vontade interna que eu sinto de exclamar amém, ou criar um ambiente constrangedor para que a pessoa se sinta impedida ou inibida de dizer amém, não é bíblico. Não é bíblico. Não é nenhum sinal de sua santidade, não é sinal de sua obediência, nada disso. A Bíblia nos ensina para que o povo diga, exclame, amém, amém, como resposta a tudo que Deus faz, a tudo que Deus fala. Que a gente não precisa ter vergonha de dizer amém. Aí surge a segunda pergunta: a que decibéis, a que volume a gente tem que exclamar amém? Nos cultos, sei lá, na comunhão, no refeitório, em qualquer lugar que você estiver. A ponto de fazer o teto da igreja desabar? Não. Então tem 2 critérios. Primeiro critério: você não pode, com seu amém, quebrar a ordem da casa, atrapalhar o andamento natural do evento. Em segundo lugar, você exclame, que diga em voz alta o amém, o suficiente para que seus ouvidos possam ouvir. Repito, que você diga amém alto, suficiente, para que seus próprios ouvidos possam ouvir. E eu vou dar algumas razões para que isso traga benefícios para nós. Primeira razão, para você exclamar amém no culto, quando alguém estiver orando, quando nós estivermos cantando louvores, quando você cumprimentar alguém lá fora, né? A primeira razão é que quando você diz, não pensamento, mas quando o pensamento se transforma em palavras e elas são ditas, essas palavras assumem um caráter social. Outras palavras, responsabilidade. Pensamento. Você está lendo o meu pensamento, por acaso? Não. Então, eu não tenho nenhuma obrigação de assumir compromisso e responsabilidade pelos meus pensamentos, porque eles não foram expostos, não foram divulgados. Mas uma vez que meu pensamento é transformado em palavras e elas são ditas, para que eu possa ouvir, para que vocês possam ouvir, essas palavras assumem compromisso social, responsabilidade. Você tem que se responsabilizar pelo que você disse. Jesus, após a ressurreição, ele teve uma conversa séria com o discípulo Pedro. Aí Jesus perguntou para o Pedro: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez ele fez a mesma pergunta: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, Senhor. Pela terceira vez ele pergunta de novo: você realmente me ama? Aí o que Pedro respondeu? O Senhor sabe que eu te amo. Claro que Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus fez questão que ele falasse com sua própria boca que ele o amava. Por quê? Palavra proferida tem caráter social. Provavelmente, o que ele falou, Jesus ouviu, ele próprio ouviu, e os discípulos que estavam por volta também devem ter ouvido. Palavra proferida ajuda a gente a afirmar, confirmar a nossa convicção, aumenta, intensifica a nossa fé depositada em Cristo Jesus. Irmãos, por que a gente repete credo apostólico todo domingo? Você não sabe o conteúdo? Muita gente sabe de decor. E por que a gente fica repetindo o mesmo conteúdo todo domingo? Para reafirmar, para reforçar ainda mais a nossa fé, o nosso amor para com Deus. Nos momentos da dúvida, né, ao longo da nossa jornada espiritual,
a última linha do credo apostólico me dá força. Ele diz, remissão dos pecados. Eu creio na remissão dos pecados. Você é pecador, eu pequei. Mas eu creio na remissão dos meus pecados. Quando eu fico em dúvida, será que realmente existe vida após morte? Eu repito todo domingo, eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio na vida eterna. Esta última linha me dá uma força para eu voltar novamente para o caminho de Deus. Eu sou frequentemente convidado como oficiante de cerimônias de casamento. Noiva e noivo diante de mim. Os dois estão diante do altar e estão se casando porque se amam. Quem que não sabe disso? Se odiassem um ao outro, não estariam aí. No entanto, a gente faz questão de que eles respondam aquela minha pergunta clássica. Vocês continuaram um ao outro até que a morte os separe? Sim, sim. Eu peço até, olha, diga bem alto, para que todos possam ouvir. Como se isso não bastasse, noivo declara seu amor verbalmente à sua noiva. E a noiva também responde com sua declaração de amor. Será que isso é necessário? Se Deus sabe o que se passa no meu coração e Ele lê meus pensamentos, para que nós estamos aqui, louvando a Deus, reunidos aqui num culto de adoração, se Ele sabe de tudo? Amor e fé são duas virtudes que precisam ser ditas repetidamente, verbalmente. Marido e mulher se amam. Mas é bom você declarar de vez em quando, eu te amo, querida. Eu te amo, meu bem. Porque isso intensifica, aprofunda ainda mais o vínculo entre os dois. É assim que acontece entre Deus e o seu povo, que somos nós. Nós precisamos, com amém, confirmar, reafirmar nossa convicção, nossa fé e intensificar ainda mais nosso vínculo com Deus. Então, essa é a primeira razão porque você tem que dizer amém, a ponto de seus ouvidos possam ouvir. Segunda razão. Tudo que entra pelos nossos ouvidos, tudo que nossos ouvidos captam, né, ele entra e é transmitido para o cérebro. E o cérebro faz a interpretação desses estímulos. E tudo que entra pelos nossos ouvidos, de maneira repetida, o cérebro interpreta como sendo verdade. A neurociência já comprovou isso. Vou dar um exemplo. Se você repete, tipo, eu sou homem feliz, eu sou feliz, eu sou um cara felizardo. Se você disser isso em voz alta, constantemente, para que seus ouvidos possam ouvir, isso induz com que o cérebro acredite do que ele acabou de ouvir. E como reação a isso, o cérebro começa a produzir hormônios de felicidade, tipo endorfina, ocitocina. Neurociência provou isso. Olha, Deus nos criou dessa forma. Então, por que a gente não tira proveito desse mecanismo fisiológico para aumentar ainda mais nossa fé e nossa convicção diante de Deus? É questão de pragmatismo. Terceira razão por que a gente tem que exclamar amém é a seguinte. Irmão, nós temos várias formas de glorificar a Deus. A gente pode glorificar a Deus através da leitura bíblica, através de oração, através de prática de caridade, boas obras, ação social, assim tudo. Agora, existe uma forma muito simples de a gente glorificar a Deus. Basta você dizer amém. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, de modo que nosso amém, eu acredito que esse amém não é um amém silencioso, é um amém exclamado, se eleva a Deus para a glória. Então, quando você diz amém, você já está glorificando a Deus. Amém é a palavra que mais agrada a Deus.
De tal forma que a palavra amém não é uma palavra que a gente vai usar só aqui na terra. A palavra amém é uma palavra que nós vamos proferir constantemente, mesmo quando nós estivermos na presença de Deus na eternidade. Por isso o Apocalipse diz o seguinte: os 24 anciãos e 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram. Exclamaram em voz alta: amém, amém. O culto que nós temos aqui na terra, na verdade, é um tipo de ensaio para o culto que nós teremos no futuro, lá no céu. E lá no céu, as pessoas não vão parar de dizer amém, amém, amém. Porque é a palavra que mais agrada o coração de Deus. É uma palavra que a gente vai repetir, repetir, repetir eternamente. Eternamente. E eu fico imaginando uma cena muito triste. Lá no céu, todos os cristãos vão se reunir. Todos os membros provenientes de diferentes igrejas vão se reunir. Né? E eles vão participar de um culto de adoração. E todo mundo está dizendo amém, amém, amém. E somente os membros da Yonakyohe, escondidos, inibidos, acanhados. Amém, amém. Eu não estou muito familiarizado com esse ambiente, todo mundo dizer amém, porque não foi assim que o pastor Jairo me ensinou. Eu não quero levar toda a culpa. Portanto, a partir de hoje, pelo amor de Deus, irmãos, isso não é questão de preferência pessoal, é bíblico, é você exclamar amém. Foi assim que Deus ensinou o seu povo a exclamar amém, diante da palavra de Deus, diante de qualquer ato que Deus tem realizado. Portanto, repitam comigo, amém? Amém. Mais uma vez, amém? Amém? Então, a partir de hoje, por favor, pastor, evangelista, você é o líder de um ministério, você precisa incentivar outros membros a dizerem amém. Seja na oração, seja no louvor, quando você sentir vontade de dizer amém, oh Deus, obrigado, diga amém. Não fica fazendo cara feia quando um colega seu diga amém. O que é? Agora virou pentecostal, é? Não faz isso, não. Lá no céu não existe pentecostal, não existe presbiteriano, nem batista. Somos todos povo de Deus. Para terminar o sermão, eu queria dar uma ressalva importante. Como amém, bom, significa, e a gente vê que lá no céu a gente não vai dizer apenas amém, vai dizer aleluia também. Aleluia. Sabe o que é o significado de aleluia? Aleluia significa Deus seja louvado. Louvor a Deus. Aleluia. Vou dar um testemunho meu. Quando a gente termina o culto, né, eu desço dele e eu começo a cumprimentar, às vezes um irmão se aproxima de mim e diz, pastor Jairo, puxa, essa palavra foi muito poderosa hoje, eu senti o toque de Deus, ai, muito obrigado. Aí eu respondo amém para ele. Com esse amém, eu queria expressar minha humildade. Não fui eu, foi Deus quem fez tudo isso. Mas, se eu disser apenas amém, que significa concordância com o que o irmão falou, pode gerar mal-entendido. Em vez de humildade, pode ser sinal de arrogância. Sim, eu concordo com você que eu sou bom pregador. Eu preguei bem hoje. Eu concordo com seu elogio. O líder de louvor, né, é cumprimentado lá na frente, na entrada do cristalão. Puxa, irmão, hoje, puxa vida, o louvor foi demais. Mas quase chorei hoje. Irmão, obrigado, hein? Você? Aí ele diz, amém. Ele quis dizer, foi Deus quem fez. Mas os que estão em volta podem interpretar mal. O cara é arrogante, né? Ele se acha, né? Eu sou bom cantor. Né? Isso não é nenhuma novidade. Então, para evitar esse tipo de mal-entendido, eu sempre acrescento a palavra aleluia. Quando alguém me elogia, amém, aleluia, para reforçar a ideia de que todo louvor seja voltado a Deus, para expressar minha humildade.
Não fui eu que fiz, foi Deus quem fez. Resumindo, amém tem 3 significados. O primeiro significado é sim, Senhor. O que o Senhor falou está falado. Mesmo que o que o Senhor decidiu pode trazer mais prejuízo do que benefício. Pode até ser maldição, mas eu mereço maldição porque sou pecador. Mereço sua punição. Então, amém tem esse significado de obediência. Sim, Senhor. O segundo significado, como eu falei, é a humildade. Foi Deus quem fez, não fui eu. E o terceiro significado de amém é assim também eu desejo que aconteça. Eu quero também abençoar. Espero que essa bênção se torne uma realidade. E para reforçar essa segunda ideia de Deus fez, eu sempre acrescento aleluia, que significa louve a Deus. A partir do próximo domingo, eu espero que a gente fale amém, amém. Que eu possa ouvir até da minha sala, vocês disserem amém, amém aqui durante o culto. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e orar. Amém, amém. Senhor, obrigado por essa palavra que, primeiramente, comoveu o meu coração. Eu me arrependi tanto por ter ensinado a minha congregação a exaltar amém. Pai, aceite nosso amém. Nosso amém que significa obediência, humildade, a nosso desejo diante da sua vontade, Pai. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e grande amor do nosso Deus Pai, e acompanhamento, e a operação, e a atuação do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém?